Boa tarde. Nós vamos começar então essa segunda live. É, Estamos falando aqui do Museu de Arte do Rio e a próxima exposição do MAR, que se chama Casa Carioca, ela tem a sua campanha então iniciada pelas redes. E no Instagram agora a gente vai começar a fazer uma série de lives e de postagens, outras relativas à campanha. A Casa Carioca é uma exposição que tem curadoria minha com a Joyce Bert e já já ela vai entrar para conversar conosco sobre a exposição. Essa vai ser a exposição principal do museu no ano de 2020 e 2021. Claro que estamos todos de quarentena, né, trabalhando de casa, mas mesmo assim a gente acha cada vez mais importante esse encontro, esse lugar novo, né, que são as redes sociais também para os museus. Vários museus de vários lugares do mundo estão com essa atividade, né, com essa atuação. E antes de tudo também pensar junto, né, com todos nos modos de cuidar, né, da gente, nos modos de cuidar dos nossos e também da nossa vizinhança, né? Então a gente espera a Joyce entrar, a Joyce Bert, para a gente começar esse assunto, começar essa conversa. A gente também quer muito a participação de todos e todas, interagindo com a gente, fazendo perguntas e, na medida do possível, a gente vai responder, né, a essas questões, o que também vai nos ajudar na hora da gente planejar essa exposição. Uma exposição do Museu de Arte do Rio, né, quase todas as exposições do museu, são exposições que envolvem uma equipe grande de historiadores, curadores, pessoas convidadas e muitos artistas, né? Então essa é uma exposição que já conta com uma lista de em torno de 800 obras e com mais ou menos 200 artistas. Eu vou aqui chamar a Joyce. Então, como a gente estava dizendo, uma exposição é uma exposição que envolve uma equipe grande e, ao mesmo tempo, envolve a nossa dedicação frente a diversos assuntos, né? Casa Carioca é uma exposição que não trata propriamente da história da arquitetura, mas, ao contrário, a presença da Joyce foi fundamental nessa condução da curadoria, porque nós resolvemos trabalhar com o lado de dentro da casa, né? A casa e as suas relações sociais, a casa e as suas condições, né? Muitas vezes, enfim, desordenadas e desequilibradas socialmente nessa ocupação, né? O modo como a gente ocupa o lugar, a cidade, a terra, quem tem o direito à terra, ao mesmo tempo quem mora, a quem pertence a essa casa, né? Então a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando na exposição com essas relações, né? E com isso também organizando, convidando artistas e olhando diversos trabalhos que também tratem dessa condição, né? Uma exposição também é uma fala muito coletiva. A gente coloca na curadoria um discurso, mas ao mesmo tempo a gente recebe o discurso, às vezes histórico, ao mesmo tempo a gente precisa ter um posicionamento ali crítico, né? Esse discurso que nem sempre é um discurso que nós concordamos. Então, é uma exposição que está sendo desenhada de um modo muito ativo, assim, né? Dentro dessa compreensão, né? A gente está ali colocando e quebrando algumas relações históricas que já estão estabelecidas, né? Como eu estava dizendo, uma exposição que conta com cerca de 800 obras e com cerca de 200 artistas, né? 200 a 300 artistas, né? Nas redes, todo domingo a gente tem publicado, já começamos a publicar, e todo domingo a gente vai publicar conversas que nós tivemos com os artistas participantes, que gravaram para a gente vídeos e, ao mesmo tempo, nesses vídeos eles comentam justamente os trabalhos que vão participar da exposição, né? Dentro dessa relação, esses trabalhos, eles, em alguns casos, são trabalhos inéditos, feitos especialmente para a exposição,
Em outros casos, são trabalhos já mais históricos, artistas que já participam das coleções de outros museus. Uma exposição também do Museu de Arte do Rio sempre conta com a participação de muitas instituições, né, do Brasil, a quem a gente pede emprestado obras que são trabalhadas durante esse ano. Também é importante dizer, né, que eu estou aqui diante de vocês comentando isso, mas há uma equipe imensa do museu, que envolve produção, comunicação, operação, a própria direção do museu, a equipe de curadoria e pesquisa, e essa equipe ela abraça esse lugar, a museologia, por exemplo, né, quem monta as exposições, e isso é um trabalho bastante coletivo. E, na medida do possível, a gente vai dialogando também com todas essas áreas, né? Podendo pedir trabalhos, conversando com a museologia, se esse é um trabalho mais indicado, se não é, né? Olhando, por exemplo, molduras, enfim, impressões de fotografias, trabalhar em exposição e com a escala de um museu é uma situação, enfim, que amplia muito a nossa voz, o que é muito bom, porque a gente abre uma escuta, né? Abre uma condição muito coletiva de participação, né? Então, Casa Carioca, ela vem muito tratar dessa relação, ela é, na verdade, uma história mais pautada nos dois séculos, né, 20 e 21, ela não recua tanto no tempo, mas, ao mesmo tempo, ela discute as relações que são relações históricas da sociedade brasileira. O direito à terra, por exemplo, é uma condição, né, que até hoje é reclamada pelas sociedades indígenas, né, pelos quilombolas também. Então, isso é um dado que, na verdade, atribui, né, à exposição justamente isso que a gente falou do posicionamento, né? Vou tentar chamar a Joyce aqui. Joyce. Oi. Ao vivo, né? Tá vendo? É. Nem a televisão gosta de fazer ao vivo, imagina a gente. Exatamente. Com essas internets todas sobrecarregadas, tá difícil. Exatamente, exatamente. Joyce, a gente pode começar então falando um pouco sobre os nossos lugares, né? Os nossos lugares de fala, né? Dois negros aqui, né? Nessa conversa, você no âmbito da arquitetura e do urbanismo, eu no âmbito da curadoria e da história da arte, o que é uma condição rara, né? Já é um lugar de posicionamento, né? Dentro dessa compreensão. Então, queria te ouvir um pouco sobre a sua formação em arquitetura e urbanismo e também te perguntar já antecipadamente sobre a presença de outras e outros negros nessas salas de aula, né, que você participou, trilhou, enfim. Há 2 anos atrás, eu estive com a Sueli Carneiro, fui fazer uma entrevista com ela lá no GL10, né, com a turma do GL10, sobre o livro que eu estava lançando, sobre o primeiro lançamento de empoderamento, e ela falou uma coisa que me deixou bem emocionada, assim. Ela falou que estava muito feliz de ver uma geração de pessoas negras vindo da arquitetura, que até então era uma coisa muito rara, muito difícil, né? Então, isso comprova que é histórico a ausência de negros em todas as posições acadêmicas e profissionais de ensino superior, mas na arquitetura, em algumas profissões, isso é mais crônico, né? Mais aprofundado. Então, hoje em dia, tem bastante pessoas negras que me procuram, eu fico extremamente feliz, pessoas me abordam, sendo que estão fazendo arquitetura e urbanismo, pedindo material, enfim, que estão se interessando mais por isso, eu acho fantástico, mas ainda o número de pessoas negras é bem pouco, principalmente quando a gente pensa na arquitetura no âmbito global, né? A gente tem poucas representações de destaque na arquitetura, a predominância ainda é branca. E aqui no Brasil, o símbolo da arquitetura ainda é um homem branco de classe média, que é Oscar Niemeyer. Especificamente falando de urbanismo, a gente tem o Lúcio Costa, a gente tem Paulo Mendes da Rocha, enfim, os grandes escritórios aí, ainda a gente tem uma predominância de pessoas brancas, e a negritude ainda está meio com medo de adentrar esse campo, porque não se vê muito representado.
Eu passei 5 anos da faculdade sem estudar nenhum arquiteto negro, pouquíssimas mulheres, em 3 mulheres, um universo imenso, e de negros não tinha nenhum, assim, né? Eu vim conhecer a história do Tebas depois que eu já estava fora da faculdade, nos meus estudos sobre relações raciais, de gênero e tudo mais. Aí que eu fui saber que tinha o Tebas, aí que eu fui, enfim, ter contato com a fala de Lélia Gonzalez, que me deixou bastante feliz, né? Que me direcionou, na verdade, consolidou o meu interesse em estudar as relações raciais no campo da arquitetura, do urbanismo e tal. Mas isso foi no pós, assim, depois que eu já tinha me formado. E ainda existe esse vácuo nas salas de aula, porque eu escuto relatos de alunos que estão na sua graduação, ou no seu mestrado, ou no seu doutorado, enfim, a negritude é nula ainda. A gente pode, então, já que você tocou, né, e é um personagem para nossa exposição, no nome do Tebas. Você podia explicar um pouquinho quem foi o Tebas, né? O Tebas, ele recentemente foi reconhecido pelo Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas aqui de São Paulo, como um arquiteto, né? Assim como aconteceu com o Luiz Gama, aconteceu também com o Tebas. Ele fez muitas construções ali na virada do século, não tinha uma formação acadêmica em arquitetura e urbanismo, mas ele aprendeu o ofício da construção e dominava muitas técnicas sofisticadas, inclusive, de construção, fez diversas obras por São Paulo. Então, ele é uma figura extremamente importante. Tem um livro, eu esqueci de separar esse livro, do jornalista Abílio Ferreira, que conta toda a trajetória do Tebas, que fez uma pesquisa linda sobre isso, então deixo aí de indicação de leitura, para a gente retomar esse personagem histórico, né? A gente tem um problema sério de apagamento, né, dos saberes negros, dos saberes indígenas, de mulher histórico, então acho que nesse momento a gente está conseguindo, através das ferramentas que a internet traz, aprofundar as nossas pesquisas e resgatar essas figuras históricas que são tão importantes. Então, eu sonho ainda em ter uma grade curricular com o nome do Tebas lá, representando a arquitetura negra. A arquitetura dele não tinha uma característica exatamente étnica, né? Não tinha uma informação de África, essas coisas que a gente gostaria. Mas o fato é que era um homem negro, escravizado, que depois conseguiu sua alforria e continuou fazendo construções importantíssimas. Muitas delas não existem mais, mas tem registros históricos dessas construções. Você falou no nome do Tebas, né? Aqui o George, que trabalha na Escola do Olhar, comentou o André Rebouças, né? A gente tem André Rebouças, mestre Valentim também, né? André Que os Rebouças. dois são construtores do Rio de Janeiro, né? O André Rebouças foi responsável pelo desenho urbanístico do Porto, né? Dos galpões do Porto. Então, realmente, né? São personagens que vão ficando esquecidos na história, né? Ou não racializados, né? Ou então Exatamente. invisibilizados e Exatamente. racializados. No caso do Rebouças foi bem isso, né? Porque a gente tem aqui em São Paulo a Avenida Rebouças, a gente ouve falar, mas não chega pra gente que eram figuras negras, que eram representatividade negra. Sim, aqui a gente tem o túnel Rebouças, tem lá um busto dos dois irmãos, né? Mas também isso é como acontece um pouco entre Machado de Assis, né, e Lima Barreto, né? Agora é a hora da gente retomar esse lugar, né? Exato. E literalmente declarar. Também como um caso, como você comentou, Machado de Assis não necessariamente trabalhava com as questões, né, étnico-raciais, mas o Lima Barreto, sim, e trabalhava muito, né? O Yuri está aqui comentando, né? Quem construiu Brasília? Fomos nós, os nordestinos, né? Os candangos. Então, é uma Exatamente. história que, na Tem gente citando Alves verdade, aqui também. coloca poucos numa mesa. A Enedina Alves, exatamente, que a gente já está biografando para a exposição, uma engenheira do Paraná, né? E a primeira engenheira negra, né, do Isso. Brasil. Bom, uma outra questão, né, que a gente pode abordar, Joyce, são as ideias gerais da exposição, né?
é uma exposição que também é muito estimulada pela sua presença, a gente vira ela um pouco pelas entranhas, né? A gente vira a casa nas suas entranhas. Ela não é só uma compreensão estética de um desenho arquitetônico ou coisa parecida, né? Então a gente tem trabalhado muito com questões caras a essa casa. Antes de tudo, a primeira questão seria o direito à terra, né? Então também queria te ouvir um pouco comentar sobre esse direito. Você é especialista em direito urbanístico, não é isso? Isso. Fui mais pro lado das legislações aí. É, bom, a gente tem um processo histórico que cortou a negritude e a população indígena do acesso à terra. Né? Então, hoje em dia, a gente tem diversos problemas aí de ordem fundiária, né? A gente tem uma informalidade muito grande, a gente tem uma dificuldade muito de acessar a terra como direito, não só no meio urbano, mas também nos meios rurais, as terras dos povos tradicionais, quilombolas e indígenas também, é aquela luta eterna por demarcação, por reconhecimento, né, do direito legítimo deles ao território que ocupam. Isso foi um dos processos históricos, isso foi um dos braços do racismo dentro do processo histórico, né? Tirar as pessoas pobres, tirar as pessoas negras, pessoas indígenas do acesso à terra. Então, hoje em dia, a gente vê diversas consequências desse direito que foi usurpado ao longo da história. Então, você tem, por exemplo, hoje em dia, um grande número de pessoas vivendo em situação de rua, sem nenhuma opção de moradia, e isso é consequência dos nossos processos históricos de supressão do direito à terra. Né? Quando a terra se transforma em mercadoria, lá com a Lei de Terras, em 1951, isso coloca a terra como uma mercadoria. Antes, você já não tinha, as pessoas da época já não tinham exatamente uma condição de adquirir terra, mas existia alguns facilitadores que beneficiavam alguns, inclusive alguns ex-escravos conseguiam negociar a sua alforria, sua mão de obra e obter terras e tudo mais. Então, com a Lei de Terras, você corta completamente essa possibilidade, porque a terra é transformada numa mercadoria. Só quem podia ter era quem comprava, né, essas terras. E aí a gente sabe que quem conseguiria comprar? O homem branco colonizador que já estava aqui, né, participando desse processo. Então, nesse sentido, é extremamente importante quando a gente discute as relações étnico-raciais, trazer essa discussão da demarcação de terras, trazer a discussão dos conflitos fundiários que acontecem no norte e nordeste do país, da questão da população de rua, das grandes metrópoles, porque tudo isso são dificuldades, são consequências que vêm desse período histórico, né? Que a gente ainda, que está na base da pirâmide, não tem o nosso direito à terra garantido, assim como também não tem direito à moradia. Né? E é importante falar dessas questões da moradia, sobretudo. Primeiro que moradia é um direito garantido pela Constituição. Então, se a gente não acessa esse direito, tem algo de errado. Né? As pessoas martirizam muito quem faz ocupação ou simplesmente considera as pessoas que vivem em situação de rua como os invisíveis das cidades, né? Ou acham que não tem nada a ver com as questões, com os conflitos fundiários que matam indígenas e quilombolas a queima-roupa todos os dias. Mas isso faz parte também da discussão racial, né? Você tirar da pessoa a possibilidade dela ter uma moradia, você bloquear um processo importante da formação da subjetividade dessa pessoa. Porque se o corpo é o nosso primeiro território e também é nosso primeiro lugar de morada, a casa e a terra são o nosso segundo acesso para constituir o ser humano. Né? Então, dizer para as pessoas negras, vocês não têm direito a ocupar nenhum espaço dentro da cidade, é dizer para elas, olha, a gente quer que vocês morram. Né? Então, se você não tem casa, você não existe para a sociedade. Se você não tem endereço, você não existe. É como não ter documento, é o mesmo agravante. Então, nesse sentido, eu considero essa exposição extremamente importante, porque ela traz ele a discutir
através da arte, da observação das composições artísticas que vão ser expostas, né, fazer essa discussão mais aprofundada, né, do que significa ter casa, por que alguns têm terras e outros não têm, e outras questões mais que a gente vai abordar. Muito interessante. A gente também tem que dizer, nós estamos trazendo, né, artistas indígenas que falam sobre isso, então também é esse lugar que o próprio artista que é indígena, né, vai também reclamar na sua obra sobre isso, assim como muitos artistas negros, negras, que vão participar da exposição conosco. O segundo ponto que queria comentar seriam essas divisões, né? Uma coisa também que nos estimulou muito, né? E a gente, nas nossas reuniões de curadoria contigo, eu sempre saio muito mexido, né, positivamente com relação a alguns assuntos, e um deles, e que a gente vem trabalhando com você, é essa divisão de gênero, né? A gente falou um pouco terra agora sobre terra e as questões étnico-raciais, e a casa e o gênero, né? As discussões de gênero, porque a gente sabe também que essa casa, assim como você falou, né, do direito à terra, ela foi ocupada pela população branca e, por outro lado, a população negra já estava ali no trabalho, né? Ela já tinha um pouco, né, a condição do ir e vir, mas numa sociedade que passou pelo trauma do racismo, né, e não o trauma somente do racismo, passa até hoje, mas passou antes pelo trauma da escravidão. Dentro dessa compreensão, essa casa também a quem pertence? Foi a pergunta que você nos fez, né? Nos estimulou de quem é essa casa, porque não é necessariamente de quem detém essa casa só, né? Porque na própria divisão de gênero e de branquitude, negritude, em relação a isso, a gente tem a mulher branca, né, a sinhazinha branca, que está ali, enfim, entediada, né, bordando, tocando piano, lendo. E isso estou dizendo isso porque isso é do âmbito da história da arte. A pintura no século XIX ela é repleta dessas representações da mulher como uma espécie de bibelô dessa casa, né? Numa visão muito machista, então uma luta com relação a isso. E, por outro lado, você tem a vinculação, né, de mulheres negras aos trabalhos domésticos, né? Aos trabalhos domésticos não dentro da sua própria casa, dentro da criação dos seus próprios filhos. Então, isso é muito importante para nós e nós estamos abordando isso na exposição, né? E também estimulados pela sua pergunta, né? A quem pertence essa casa? Está sendo super bacana a gente fazer essas reflexões, né? Assim, todo mundo vai participando e pensando e enriquecendo cada vez mais, né? A gente tem uma condição histórica primeiro que a divisão a divisão que se fez nas cidades colocou a mulher como natural do espaço doméstico, né? A gente vem a gente descende da polis grega, que tinha uma configuração que até hoje a gente vê na composição das cidades, que você tinha espaço público e o espaço privado. O espaço privado, o espaço doméstico, era o espaço da posse daqueles que podiam ocupar a polis. Então, quem podia participar das cidades eram os homens, eles eram considerados cidadãos. As mulheres, os escravos, os animais, eram tudo bens de controle desse homem que vai para a polis discutir política e decidir, enfim, sobre as questões daquela época. Então, a casa, tecnicamente, historicamente falando, é um espaço privado onde a mulher deve permanecer. Né? Inclusive, quando eu falo sobre a questão do assédio nas ruas, né, eu penso muito nisso, em como o corpo da mulher se deslocando do espaço privado para o espaço público, ele é altamente agressivo a ponto de gerar uma contra-reação que é o assédio. Né? O homem não vai assediar só porque ele acha a mulher bonita e gostosa, ele vai assediar principalmente que tem assimilado do público pertence a ele e a mulher não tem que estar ali, ela tem que estar dentro de casa, né? Esse um ponto. Agora, dentro dessa casa, como é que as coisas se desenvolvem?
a gente tem dentro da nossa cultura uma frase engraçada, pode até julgar um pouco problemática, mas é interessante, que a gente fala que pai é quem cria, né? A gente pode falar a mesma coisa da casa, né? A casa, na verdade, ela é de quem cuida. Então, quem cuidava do espaço doméstico eram as serviçais e, consequentemente, as mulheres negras que estavam ali, que sabiam de funcionamento da casa, que assumiam completamente o papel da matriarca, né, na execução das atividades, na organização do lar, enquanto a matriarca estava lá, entediada, sofrendo com as suas questões existenciais, ou enfim, ocupada com literatura, com bordado, com piano, coisas que eram consideradas atividades de mulher, né? Então, acho que se a gente pensar assim, numa pensar de uma maneira um pouco sem romantizar, claro, né? Porque essa mulher negra que trabalhava dentro dessa casa no período colonial, depois ela tem que voltar para a senzala, ela tem que dar conta da família e da casa dos patrões, depois voltar para a senzala para tentar organizar o seu próprio espaço, o seu próprio ambiente, né? Mas é uma questão bem interessante de se pensar, assim, né? O quanto que as mulheres negras foram moldadas pela sua condição de escravizada, a cuidar do lar ou a compreender o que significa de fato a posse de um lar, né? E aí a gente vem para o tempo de hoje, né, para a contemporaneidade, você vê, por exemplo, que nas ocupações aqui em São Paulo, as lideranças principais são mulheres. Elas que organizam tudo, elas que dividem, elas que providenciam toda a logística de sustentação a casa, né? A posse técnica era das mulheres brancas, né? Na verdade, assim, a posse jurídica era dos homens, porque as mulheres não têm bens. A posse técnica era das mulheres brancas, mas a posse subjetiva, a posse real mesmo, era das mulheres negras que entendiam de tudo que se passava ali dentro. E nisso também, uma questão que a gente vem conversando, com relação a essa posse, como você chamou, né, subjetiva, muitas revoluções também aconteceram, né? Essa mulher negra, como Matia Seata, né, ela criou o lugar do samba no Rio de Janeiro, né? A posse dessa mulher negra construiu terreiros, né? Lideranças outras, religiosas e lideranças até psicológicas, né? Tem uma pintura da Abigail de Andrade na exposição, que chama A Hora do Pão, né? E é uma pintura que mostra o lado de trás da casa, ou seja, o lado mais íntimo, né? E nesse horário do pão, chega lá o padeiro de bicicleta e crianças negras e brancas estão brincando ali, né? Então, realmente o Brasil, nessa complexidade, né? Ele traz relações muito diversas de empoderamento, né? Para usar um termo que você estudou e escreveu um livro sobre isso, né? Esse empoderamento ele vem não só como uma resposta, mas também ele inventa revoluções, né? E aí é comum também a gente ouvir as pessoas dizerem: ah, não, mas sei lá, meu filho virou do candomblé ou virou evangélico porque a empregada rezava, ensinou coisas. Então, é uma condição que muitas vezes os governos nem percebem, né? E é talvez a nossa grande luta, que é uma luta interna, né? De uma condição de subjetividade, né? Mas é claro que cada vez mais a gente busca isso em termos de lei, né? E não somente como algo escondido e velado. A outra Exatamente. questão que eu queria trazer com relação a isso é a questão que a gente também trabalha das ocupações, né? Ou, como você mesma disse, da reintegração de posses, né? Nós vivemos numa sociedade, numa cidade, onde você tem muitos prédios abandonados, muitos lugares vazios, muitos terrenos baldios e, contraditoriamente, muita gente sem casa, né? Muito lugar vazio e muita gente que mora na rua, né? O que não dá para a gente entender. Também essa divisão das casas, o que é residencial, o que é comercial, e particularmente o Rio, ele carrega uma forte divisão nisso, talvez como eu nunca vi em outro lugar do Brasil, dessa história do centro da cidade ser um centro muito pautado para o comércio, né?
e, por outro lado, a residência vir ali mais emperequetada, mais organizada por uma especulação imobiliária que vai avançando por diversos lugares da cidade, né? E aí a gente tem trabalhado contigo essa ideia, né? Enfim, essa relação, essa escuta com relação às ocupações, né? E você fez uma provocação muito boa na nossa última reunião sobre essa diferença, né? É ocupação ou é reintegração de posse? Queria te ouvir. A gente teve, por conta de todo esse histórico fundiário, né, de supressão das populações negras, indígenas, que construíram as condições para que essa terra fosse ocupada, né? Primeiro a colonização toma dos indígenas que já estavam aqui e depois traz o indígena passa por uma condição de escravizado, mas logo depois tem o negro por quase 4 séculos construindo esse país com as suas próprias mãos, né? Em diversos momentos, mesmo no pós-abolição, a construção das cidades, como já citaram aí também, foi feita por pessoas nordestinas e a gente sabe que majoritariamente pessoas negras, né? Então a gente tem a divisão capitalista, né, dos espaços, a constituição da produção da moradia é predominante. E aí a lógica é de exploratória, então é de acúmulo e escassez, né? Se acumula bens, moradias, terras na mão de uns, enquanto outros ficam sem nada. Então, quando eu ouço falar em ocupação, né, as pessoas não falam ocupação, a opinião pública, infelizmente, ainda decodifica essas ocupações como são de posse, sim, porque se você vai observar o histórico familiar dessas pessoas, elas são descendentes de pessoas que construíram a terra, construíram todo um legado que hoje em dia é usufruído por uma mínima camada social. Então, se a gente, mesmo que a gente afaste as questões técnicas e acadêmicas da questão urbanística, de leis e tudo mais, se você pensar de uma maneira mais humana, como é que pode ter uma pessoa ter 10, 20 terrenos, 20 imóveis e alguém está morando debaixo de uma ponte? Isso é humanamente inaceitável, né? E é uma situação que foi naturalizada porque acompanha a mentalidade de hierarquia da sociedade, onde uns estão aptos a usufruir dos direitos garantidos e outros têm que estar completamente afastado disso, né? Então, eu chamo de reintegração de posse, sim. Eu acho que a distribuição do nosso território, a distribuição da produção de moradia deveria ser igualitária. Então, enquanto não for, a gente não pode falar em ocupação propriamente, né? A gente tem que falar que está devolvendo, é como as cotas raciais, por exemplo, medidas afirmativas, né? Há um tempo atrás eu estava defendendo que a gente precisa de medidas afirmativas também para a área da habitação, e muita gente achou que era uma viagem na minha cabeça e tal, vai fazer cota habitacional também e tal. Depois, futuramente, quando eu fui trabalhar no gabinete do vereador Suplicy, nas minhas pesquisas, eu acabei achando um projeto do deputado Vicentinho, que falava justamente sobre isso, de você estabelecer cotas de moradia para pessoas negras, para pessoas indígenas. Né? Então, são acertos históricos de reparação que precisam ser feitos e a mentalidade social precisa mudar para entender que é assim que deve ser, que não é natural a ostentação aí de um acúmulo de terras em detrimento de pessoas que estão na condição de rua, né? Morando na rua. Morando não, porque ninguém mora na rua, rua não é casa, né? Então, a pessoa está em condição de rua ali. Então, é a reintegração de posse que a gente tem que começar a chamar e brigar, porque a moradia é um direito, né? Tem uma frase que o pessoal dos movimentos de moradia falam muito, né? Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito, né? Ou reintegrar essa posse vai também se transformar num direito. Claro, é a divisão, né? Assim como nas cotas, se a sociedade não é igualitária, alguma política afirmativa tem que ser feita, né? Se não é igual, então ter ou não, né? Ter direito ou não ter direito. Enquanto
a igualdade não existir. Uma outra questão que eu lembro também de conversar contigo foi que você já presenciou, por exemplo, esses movimentos de retirada de pessoas de lugares, né? Então, e você comentou sobre também uma diferença aí de uma classe, né, de uma elite que tem a casa e vende a casa e vai ficar um pouco triste porque a casa foi a casa da infância, mas por outro lado você tem outras pessoas que se apegam aos elementos mínimos dali, né, aos pedaços dessa casa. Então, queria te ouvir também sobre isso, né? Essa ideia da casa e de um pertencimento à casa, né? Como você falou antes, ela também não é uma condição de dizer, é porque a pessoa tinha uma casa. Não, porque, na verdade, numa elite, você pode até dizer, não, a pessoa tinha 3 imóveis e resolveu juntar, vender tudo e comprar um outro, que é muito diferente de você tirar uma pessoa de uma favela, de um lugar, enfim, que não é um pouco também com relação a isso. Essa relação histórica de criar um pertencimento a partir das atividades que se exerce dentro do doméstico, eu acho que conduziu as pessoas que vivem ali na margem da sociedade, que vivem, que estamos localizados na base da pirâmide, a ter uma outra relação com a casa. Né? Porque a gente não enxerga a casa, ou a terra, o imóvel, como uma mercadoria exatamente. A gente enxerga como um lugar onde a gente constrói relações de afeto, onde a gente constrói memórias, onde o nosso suor do rosto está sendo derramado ali para o bem-estar da nossa família, enfim, para a gente poder permanecer ali dentro. Então, muitas vezes eu pude observar isso na prática no meu trabalho como arquiteta, acompanhando essas emoções, né? Violento, ainda que não se faça uso da polícia, da repressão policial, como tem acontecido muito em São Paulo nas últimas gestões, mas só o fato de você deslocar aquela pessoa sem nenhum trabalho psicológico mais aprofundado já constitui uma violência, né? Porque por mais que o lugar seja, vamos dizer, precário, por mais que as pessoas estejam vivendo numa condição de precariedade, de insalubridade, ela ainda enxerga aquele espaço como o lugarzinho dela no mundo. Então, quando você desloca essa pessoa para um outro espaço, ainda que tenha condições de habitabilidade melhores, ela demora um pouco para se ver dentro daquele espaço, né? Muitas vezes ela volta, as pessoas falam, é sem vergonha, gostava de morar lá na favela, ganhou a casa da Coab, ganhou a casa enfim, da habitação social e vendeu e voltou para o lugar que morava. Mas é aquela mesma questão da violência doméstica, né? Por que a mulher não se desvincula do seu agressor? Né? Porque relações se constroem ali que acabam moldando toda a petição de vida da pessoa, toda a relação dela com o local. Com as pessoas e suas moradias é a mesma coisa, né? A gente vê a nossa casa como nosso lugarzinho. Então, nos deslocar é sempre um processo muito doloroso, é quase como uma amputação mesmo, as pessoas se sentem muito... ela não se vê mais como ela é, né? Inclusive, acontece muitas vezes conflitos, acontecem de vizinhos que eram super amigos e tinham uma colaboração muito grande dentro daquela comunidade, aí são removidos para um outro lugar, eles começam a se estranhar, aquela relação de solidariedade se desmancha de alguma forma. E tudo isso acontece porque as pessoas têm esse deslocamento que é físico, mas elas assimilam como um deslocamento da sua individualidade também, né? Então, quer dizer, são violências que muitas vezes são silenciosas porque não tem a repressão da polícia, mas são violências muito sérias, muito graves e que as pessoas às vezes não conseguem se recuperar ou quando conseguem demoram muito tempo. E a gente tem um histórico no Brasil de não dar muita atenção para essas questões psicológicas, né? Então as pessoas têm pouco acesso a um trabalho especializado da medicina psiquiátrica, dos psicólogos, psicanalistas, enfim. Então é interessante observar e isso é importante também de pensar, até como um outro viés do genocídio, talvez, né? Sim, porque aqui tudo vira uma questão
sanitarista também, né? O esgoto, a limpeza, né? O acesso, enfim, ou até mesmo a não regularização, né? Ah, mas não chegava a luz, e esquece esse lado, como você está dizendo, que é o lado psicológico, né? Então, na exposição Casa Carioca, a gente tem visto cada vez mais o lugar dessa casa no sentido mais psicológico mesmo, de ocupar a casa nessa condição, né? Enfim, nessa atividade aí que vai muito além de qualquer relação estética, formal, né? De estilo, né? A gente muitas vezes vê somente uma mudança, o estilo, sei lá, Art Nouveau passou para o outro, e a arte moderna e o branco. Estou lembrando também que tem a ver com isso que você falou e falou antes. A gente teve a palestra que você participou no Mar, né, da Casa Carioca, e uma das convidadas, né, do coletivo das Arquitetas Invisíveis, que fala justamente disso, comentou sobre as empenas cegas, né, da arquitetura moderna, ou seja, aqueles paredões brancos, né, que o corpo dessa mulher, como você falou, né, que demorou tanto a sair, né, e depois virou enfim, o desejo, o olhar e tal, né, do machismo, como uma mulher atravessa uma empena cega, né? Quilômetros e quilômetros, isso é muito presente na arquitetura modernista, que você tem realmente avenidas inteiras, né? Imaginemos Brasília, né? Construída, obviamente, por homens, de que modo isso, né, não é pensado. A Fernanda aqui passou e perguntou se a gente vai abrir para perguntas. Vamos, né? Eu vou tocar aqui no último tópico e depois a gente já abre para perguntas, né? Também já vi aqui artistas que vão participar da exposição, Ana Miguel, por exemplo, o Max, aqui comentando coisas muito interessantes. Bom, a última questão que eu queria tocar envolve o livro que Joyce lançou, né? Que se chama O que é Empoderamento, né? Que é uma coleção preciosa, organizada pela Djamila Ribeiro, com outros livros, Interseccionalidade, O que é Lugar de Fala, que eu acho que agora até vai entrar numa nova edição, né? Por exemplo, eu sei que essa minha capa já não é mais a capa que está nas livrarias, né? E lendo o seu livro, Joyce, uma questão que me veio assim, que foi para mim reveladora, das diferenças dessa palavra, né? Do empoderamento. E queria tocar num ponto do livro com você, que quando você diz que, na verdade, o empoderamento ele tem uma via dupla, né? Por um lado, ele pode ser eu estar no lugar do poder, né? Mas, ao mesmo tempo, estar no lugar do poder não tira de você uma tentativa de copiar aquilo ou reproduzir a tirania do poder, né? Então, o que a gente estava dizendo, né? Nós, negros, na curadoria, na arquitetura, isso é importante como lugar, ocupar o lugar, né? Mas isso nos compromete numa responsabilidade justamente de desfazer os mecanismos desse lugar de poder, né? De que poder estamos falando, né? Que é a primeira pergunta que você faz no livro, né? Estamos falando de que poder? E logo a seguir você comenta dessa substituição. Eu posso ocupar o lugar do poder, mas eu posso reproduzir também as mazelas do poder, né? Tudo bem, eu estou ali agora ocupando aquele lugar. Eu tive mobilidade social para ocupar aquele lugar. Mas se eu ocupar esse lugar e repetir, reproduzir, replicar aquilo que eu criticava antes, eu não vou nem abrir esse espaço para outros e outras, né? Para que essa sociedade seja mais igualitária, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa diferença e como foi o processo de escrita desse livro. Bom, o processo de escrita desse livro foi assim, eu tinha uma ideia genérica de empoderamento, que não era essa ideia esvaziada que eu tenho que combater com o livro, mas também era uma ideia limitada, né? Eu tinha um entendimento do que era empoderamento ali, mas precisava aprofundar um pouco mais. E aí, durante essa pesquisa para a escrita,
foi um mergulho em autores fundamentais dentro dessa questão. Um deles, surpreendentemente, é Paulo Freire, que é o cara que dá um start, porque assim, empoderamento é uma palavra importada, na verdade, né? Ela vem do empowerment, que é uma palavra em inglês que ao pé da letra significa dar poder. Então, até por isso e por outras questões, Paulo Freire não falou muito, não usou muito essa palavra, porque ele já previa que isso podia dar muitas confusões. Porque a gente está falando de empoderamento, mas uma perspectiva de poder social, né? E aí você não tem que desconectar o processo individual do processo coletivo. Eu não fico empoderada se a minha coletividade também não está, né? E aí a teoria da conscientização crítica do Paulo Freire, né? Profunda, a conscientização profunda, que vai fazer com que a gente entenda todo o emaranhado que sustenta as opressões, né? Quem sou eu dentro dessa sociedade, enquanto pessoa, enquanto cidadã, né? Eu sou uma cidadã negra, mas o que isso implica? O que me afetou vivendo dentro dessa sociedade? Enfim, diversos níveis de questionamento que a gente vai se aprofundando e vai entendendo todas as artimanhas da opressão racial, da opressão de gênero, para a gente conseguir criar estratégias para combater tudo isso. E também tem a discussão fundamental sobre a ideia de poder, né? O que a gente está querendo dizer quando fala em poder? Porque esse poder que a gente tem organizando a sociedade, ele é um poder que nasceu para oprimir. Então é muito difícil, quando muita gente fala assim, alternância de poder, por exemplo. Eu defendo que você precisa desestruturar essa ideia de poder, essa atuação de poder que a gente tem na sociedade, para que a gente reconstrua esse poder de uma maneira coletiva, e aí sim a gente consegue ter uma igualdade. Agora, esse emaranhado, né, de práticas que a Patrícia Hill Collins, por exemplo, vai chamar de tecnologias da opressão. Então, todas essas tecnologias, que são históricas, inclusive, não tem como a gente ficar imune a elas. Elas, de alguma forma, estão impregnadas dentro da gente, né? O Paulo Freire ele vai falar, por exemplo, do que nós temos, que não tem como o oprimido não ter o opressor como hospedeiro dentro dele. E a partir daí, se você faz esse questionamento sobre o que significam as estruturas de opressoras na sua vida, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, e aí é aquela coisa que a Angela Davis fala, não basta garantir que se ocupe os espaços. Então, a Angela Davis ela fala que não basta garantir que as pessoas entrem nos espaços de poder e decisão, né? É preciso saber se essas pessoas estão aptas a fazer as transformações necessárias, porque senão fica mais do mesmo. Né? E ter condições para fazer essa transformação necessária é justamente estar completamente limpo dos efeitos subjetivos, psicológicos das opressões. Porque senão a gente não dá conta, porque as forças são muito maiores do que a gente pode supor num primeiro momento, né? E como você falou, né, são forças com raízes históricas, né? Então, ninguém tem vontade, né, de largar do seu pedaço, né? Então, exatamente. Realmente, esse empoderamento, você até fala de outros termos usados, né, como fortalecimento. Tem gente que não gosta do termo empoderamento e chama de fortalecimento, né? Exatamente. As pessoas pegaram um ranço da palavra, né? Por conta do esvaziamento. Quem sabe do que está falando fica com um pouco de ranço e daí não quer usar. Mas a gente tem, por exemplo, a professora Madalena León, que é uma feminista colombiana, se eu não me engano, que é uma das referências do livro, e ela fala que a gente tem que brigar, né, porque a gente tem que fazer essa disputa de narrativa, né, se o empoderamento foi um termo que se popularizou, então a gente tem que brigar para que ele seja utilizado com esse nome dentro da perspectiva política que a gente quer, porque também a palavra tem poder, né, e você vai deslocar isso, são outras construções que podem, enfim, acabar ruindo a partir daí, né. Então, assim, eu acho que o Paulo Freire abandonou o termo lá no passado, mas as feministas do Sul, as feministas negras, continuam firmes ali com o termo e pensando em todo o trabalho que pode ser feito. É um processo, né? É bom sempre deixar muito claro. Não é da noite para o dia que você fica empoderada, porque comprou um batom ou porque ganhou um programa de televisão, né? Não ficou milionária, mas você continua numa fragilidade social que é histórica
e que o dinheiro não vai apagar, né? Vide a história do Wilson Simonal. Eu lembro também no seminário que a gente fez no Mar, dos comentários sobre algumas arquitetas, né, mulheres arquitetas. A gente tem nomes no Brasil, né, como a própria Lina Bobardi, mas nem sempre esses nomes se vinculam a uma luta, né? Às vezes são nomes reprodutores de uma condição que é justamente a condição que as oprimiu, né? Então, estar naquele lugar, a gente entende, por um lado, que estar nos lugares já é uma conquista imensa, né? Mas ocupar o lugar sem a autorreflexão, né? Muitas vezes faz com que você reproduza justamente a condição que te oprimiu, né? Bom, eu queria abrir então para as perguntas agora, Exatamente. né? Que tá já já está chegando aqui a nossa hora, né? Ó, aqui está dizendo, nos parabenizando, Solange, né? Que são forças que nunca convidam você, Joyce, por exemplo, né? Para essas mídias mais hegemônicas, né? Ah, Camila. eles não convidam, não. E a gente já foi convidado, né, Jorge? Vamos participar da FLUP, que vai Ah, acontecer também verdade. em Redes do Mar. Já tem inscrições abertas até hoje. Hoje é o último dia, inscrições completamente gratuitas, é o último dia de inscrição, né? Outra coisa que eu lembrei, então Camila pede para o seminário, para a conversa de hoje ficar disponível. A gente vai tentar fazer isso sim, Camila. Outra coisa que eu Acho que lembrei, fica 24 horas disponível. a gente vai tentar baixar a conversa. A Rúbia, que é responsável pela comunicação do museu, me orientou aqui para baixar, né, para fazer o download da conversa, né? E outra coisa que eu lembrei, ano que vem completam uns 100 anos do Paulo Freire, né? Você falando do Paulo Freire, então vamos aí render essas homenagens, né, mais do que justas ao Paulo Freire, realmente um intelectual que, enfim, revolucionário, né, nas questões da Nossa, educação e tal. demais. Demais. Um visionário, né? Eu acho que o que, nunca, o que não falta para gente aqui no Brasil são intelectuais outsiders. E o Paulo Freire, ele era fora da curva, o Milton Santos era fora da curva, a Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, enfim, Luísa Baixo, uma turma aí que sai da intelectualidade branca para pautar o seu próprio pensamento e deixou um legado riquíssimo que a gente não pode deixar de explorar nunca, né? O Alexandre Paz pergunta quais as preocupações de segurança e infraestrutura nessas habitações reconstruídas, né, ou autoconstruídas, né? Como é que chega essas discussões, né? Por um lado, Alexandre, vou responder aqui um pedacinho, por conta da exposição, a gente percebe que tem técnica, tem tecnologia, tem as discussões da autoconstrução, elas envolvem muito conhecimento. Mas, como a Joyce está comentando aqui, como vários intelectuais que ficaram à margem, né, de uma história mais oficial, isso muitas vezes não é levado em consideração e nem vira matéria para as faculdades, por exemplo, de arquitetura, que hoje retomam muitas discussões, né? O pensamento das arquiteturas de terra, que antes eram ligadas à condição do pau a pique e ficaram muito marcadas com a condição de pobreza. Eu lembro pequeno, né, vendo reportagens sobre a doença de Chagas, né, que era um inseto barbeiro que ficava alojado lá no barro, né, da arquitetura de pau a pique. Então, tem muita invisibilidade aí dentro dessa condição e a gente, obviamente, tem que levar em consideração que algumas invisibilidades são, de fato, não são invisibilidades por esquecimento, são um projeto político, né? Então, esquecer do pau a pique, quando, na verdade, é o material que você tem disponível, que tem na beira dos rios, né, nos lagos e tal, em algumas habitações rurais, por exemplo, esquecer do pau a pique envolve questões da indústria de tijolos, de coisas que depois você vai ter que gastar dinheiro e comprar, né? E a autoconstrução no Brasil, né? A gente
partiu desse dado, né, Joyce, dos 85% de casas autoconstruídas, que é o dado do CAL, né, 85% das casas brasileiras são autoconstruídas, mas há muita tecnologia para essa autoconstrução, quer dizer, há muito conhecimento, e muitas vezes desprezado, porque esse conhecimento ele não vai ser ordenado e organizado, né, para ser trabalhado justamente para quem necessita disso. É ao contrário, né? O Brasil é aquele lugar que você planta a laranja e importa o suco, né? Então você vai depois ter que pagar pelos seus próprios conhecimentos. Então acho que dentro disso, né? Como o Alexandre Paz está dizendo, a infraestrutura desses lugares, a gente vê alguns projetos que vão tentar levar, né? Esgoto, mas em alguns casos são projetos que pensam o esgoto como se pensasse numa habitação de uma rua pavimentada, né? Então, e nós muitas vezes moramos em encostas, em lugares inclinados, né? Então, acho que dentro disso, né, essa condição, essa estrutura, né, ela precisa também se adaptar a essas moradias. Né? É isso. Alexandre fala, né, dessa construção que envolve a participação de vizinhos, que são chamados mutirões, né? E muitas vezes envolve a participação também de quem trabalha durante a semana e só pode construir nos fins de semana. Estamos chegando ao final aqui da live. Obrigado, Joyce. Passou rápido. Foi rápido, exatamente. Exatamente. Milena Lise aqui, uma das artistas da exposição, está pensando a partir dessa conversa, ela elogiou aqui a conversa, né? E essas questões da casa e do urbanismo, né? Que tem a ver, obviamente, né, com esse racismo brasileiro, de que o negro precisa saber o seu lugar, né? Ponha-se no seu lugar, né? Essa condição, né, que a gente ouve tanto, tem tantas frases, tantos termos que a gente precisa, né, descolonizar no nosso cotidiano. Muito obrigado, Joyce. Daqui a pouco continuamos a trabalhar. Eu que agradeço. Como agradeço. No início, a gente vai ter todo domingo lives. Aqui uma pergunta se a gente tem referências, né, livros que a gente usou para conceber a exposição. Joyce pode comentar aí também dos livros. Tem uma grafia, acho que a gente pode organizar de repente e pedir para disponibilizar, talvez na página do museu, não sei se é viável. Tem alguns livros interessantes, tem esse do Tebas que eu falei, enfim, tem alguns livros bem legais que estão sendo utilizados, né? E todo domingo a gente vai ter vídeo dos artistas, né, convidados, e haverá textos da exposição que já começaram a aparecer nas redes do museu com algumas cartelas, né? A gente fez uma cartela sobre autoconstrução, um post sobre autoconstrução, com trechos do texto da professora Hermínia Maricato, que nos acompanha também como consultora do projeto, ao livro do professor William Bittar, né, que chama 500 anos da casa no Brasil, né? Então a gente pode aos pouquinhos ir colocando nas redes do museu as nossas referências. Obrigado, Joyce, um prazer, se cuida. Eu que agradeço. Aqui, né? Obrigada a todo mundo que ficou aí ligado. Um beijão para todo mundo. Acompanhe aí os trabalhos do museu, que está muito legal. E para mim é uma honra estar com essa turma fantástica do Marcelo aí. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau.